Sejam bem-vindos à nossa primeira live de harmonização orofacial da editora Quintessence Napoleão. Gostaria de saudar a todos que estão chegando agora. Vamos aguardar as nossas convidadas dessa noite. Quero dizer para vocês que vocês participarão de uma sequência de lives muito interessantes voltadas ao tema de harmonização orofacial. Nós faremos uma sequência de lives toda terça e quinta-feira durante esse mês de novembro e será um aquecimento para o nosso congresso que ocorrerá na primeira semana de dezembro entre os dias 6 e 9. E ao final da live eu vou contar para vocês como vocês podem fazer para participar desse evento que será inédito, voltado ao tema de harmonização orofacial. E o nosso congresso será o Hof Expert. Será algo fantástico e inédito. Então você que é entusiasta aí da harmonização orofacial, que já tem bastante experiência ou está começando agora, quer aprender sobre essas técnicas, você está no lugar certo. Então acompanhe a gente aí nessa jornada durante essas semanas e muita coisa interessante, autores excelentes, com muito conteúdo, muito bom, para que você possa participar aqui conosco na editora Napoleão. Estamos aguardando a doutora Thalita Queiroz, que participará conosco dessa live da noite de hoje, dia 11/11. E o tema que nós vamos abordar na noite de hoje será a compensação dos pilares, do envelhecimento, das desarmonias dentoesqueléticas. A doutora Thalita Queiroz, juntamente com a Eloá Luvisuto, são duas profissionais fantásticas, autoras do livro Arquitetura Facial. É um livro espetacular que é sucesso de vendas aqui na editora Napoleão. Estamos aguardando a doutora Thalita, que está chegando aí para participar dessa live conosco, compartilhar o conhecimento com vocês, para que vocês possam enriquecer cada vez mais aí nesse conteúdo tão fantástico e aprender mais sobre harmonização orofacial embasado em ciência, embasado naquilo que tem de mais atual. E não podemos deixar de mencionar esse livro que é fantástico aqui, das doutoras Eloá e Thalita, que é um sucesso de vendas aqui da editora. Estamos aguardando os nossos amigos que vão participar conosco. Obrigado vocês que estão entrando. Clique no aviãozinho e convide algum amigo que gostaria de participar e aprender sobre esse conteúdo bem interessante. Esse aquecimento, essas lives de aquecimento ocorrerão todas as terças e quintas-feiras desse mês de novembro, às 8 horas da noite, aqui no Instagram da editora Napoleão Quintessence. E o nosso congresso estará imperdível, Hof Expert, 6 a 9 de dezembro. Você que está participando das lives, essa é a primeira live que nós estamos fazendo na noite de hoje, juntamente com as autoras desse livro que é um sucesso de vendas. E o currículo dessas doutoras é muito invejável, não poderia deixar de mencioná-lo para vocês. A doutora Eloá Luvisuto é formada pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, especialista em implantodontia e periodontia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, mestre e doutor em odontologia, área de clínica integrada pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, também pós-graduada pela Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, Departamento de Cirurgia Oral. Ela tem pós-doutorado em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. De 2010 a 2018, foi professora do Departamento de Cirurgia de Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp.
professora e colaboradora do curso de mestrado em implantodontia da Uniara, em Araraquara, e professora dos cursos de harmonização orofacial, curso Saúde. E um outro currículo invejável também é da doutora Thalita Queiroz, autora do livro Arquitetura Facial, né? Ela é formada pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade de Araçatuba, Unesp, especialista em implantodontia, mestre e doutora em odontologia, área de concentração de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. Pós-doutorando em biomateriais pelo Instituto de Química de Araraquara, Unesp, professora das disciplinas de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial 1 e 2 e implantodontia da Universidade de Araraquara, Uniara. Professora e vice-coordenadora do mestrado em Ciências Odontológicas, área implantodontia da Uniara, coordenadora do Centro de Pós-Graduação do Centro de Tratamento de Deformidades Bucofaciais de Araraquara, CDFAS, e é professora dos cursos de harmonização orofacial do curso Saúde. Vamos dar as boas-vindas para a doutora. Boa noite, doutora Thalita Queiroz. Tudo bem? Boa noite, tudo bem sim com você? Tudo jóia. Bom, eu te deixei esperando aí porque eu estava falando bem de vocês aqui, ó. Estava falando desse currículo invejável, né? Olha só, eu estava comentando aqui que antes de você entrar, né? Estava falando desse currículo invejável que a Eloá, né, e você possuem, né? Um currículo que a gente sabe o quanto vocês batalharam, o quanto estudaram para vocês chegarem onde estão hoje, né? E conseguiram construir uma obra-prima aí da harmonização orofacial, que é o livro da Arquitetura Facial, que é um sucesso de vendas aqui da nossa editora Napoleão Quintessense. Meus parabéns aí por todo esse trabalho, por conquistarem essa carreira de sucesso. E é um prazer estar aqui com você na noite de hoje. É um prazer estar com você aqui na noite de hoje. Queria dizer para todos que estão nos assistindo que essa live ela vai ficar gravada no YouTube, então no final, né, eu vou convidar vocês para acessarem o YouTube, né, e se inscreverem no nosso canal, deixarem seu like lá no final e ativarem o sininho para sempre que a gente tiver algum conteúdo novo disponível, vocês possam ser notificados. E também, depois sugiro que cliquem lá no link da nossa bio para poder participar desse congresso fantástico que ocorrerá entre 6 e 9 de dezembro, né, algo inédito da harmonização orofacial. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a doutora Thalita Queiroz, né, a autora desse livro fantástico, e trazer para vocês conteúdos riquíssimos aí. A gente vai fazer esse bate-papo bem legal, né, tirar várias dúvidas e trazer muito conteúdo interessante para vocês. Queria desejar minhas condolências em nome da editora para a doutora Eloá Luvisuto, que teve um falecimento na família e não poderá comparecer conosco, né, desejar aí conforto para a família toda, né. Bom, vamos lá, doutora Thalita. A gente tem uma série de perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente já pelo WhatsApp, o pessoal está empolgado com a live de hoje aí. Todo mundo quer saber muito sobre esse tema tão atual, né, que é a harmonização orofacial, que vem mexendo aí com o mundo da estética, né, mexendo com a beleza, né, é algo que toca muito profundamente o ser humano. Então a gente vai conversar sobre esse tema tão interessante e pegando um gancho nisso que eu estou te dizendo, eu queria saber a sua opinião, né, através do seu conhecimento, de tudo que você estudou e trabalha, né, sobre o cenário atual, né, da harmonização orofacial, né, no mundo. O que você vê em questões mundiais, para que caminho que a harmonização orofacial está indo aí? O que você nos diz? Quero agradecer, né, você, a editora Napoleão, por esse convite. Na verdade, dar boa noite a todos vocês. Para mim é um imenso prazer falar aqui pela editora, que
no nosso trabalho, né? Então a gratidão é nossa por ter confiado no meu trabalho, da professora Eloá. Vamos lá, vamos retomar a pergunta então. Qual o atual cenário, né, em termos mundiais, da harmonização orofacial, no seu ponto de vista? Eu comentei, né, a harmonização orofacial, ela é presente e ela é futuro. A estética, ela jamais, né, vai deixar de crescer. Então vão surgindo novas técnicas, novos materiais, mais embasamento científico, que a gente não tem ainda tanto, já melhorou muito, mas ainda tem muita coisa para a gente responder cientificamente. E eu acho que o Brasil, ele é pioneiro nesse contexto e ele é respeitado como a nossa odontologia é referência mundial. A harmonização orofacial, ela tem sido referência também no Brasil para ser levada aí para o mundo. Então, a harmonização orofacial está crescendo muito na América Latina. Nós já ministramos cursos no Peru, no Equador, em El Salvador. Estamos indo para o Equador de novo daqui 2 semanas. Estamos com cursos em Portugal. E tanto a Europa quanto a América Latina começaram a perceber quão importante é essa especialidade dentro da odontologia, dentro da medicina e de outras áreas da saúde, porque ela vai complementar muito os nossos tratamentos. E ainda mais, tendo em vista, né, saiu até um artigo recentemente, Fred, mostrando que nós não temos mais como avaliar o sorriso sem correlacionar com a face, e nem temos como avaliar a face sem avaliar a composição de sorriso. Então, isso faz com que nós tenhamos a certeza de que a harmonização ela é imprescindível no contexto não só de outras áreas da saúde, mas da odontologia. E a quantidade enorme de obras maravilhosas que a gente tem pela editora, não só o nosso livro, né? É ruim a gente falar do nosso próprio livro, mas tem inúmeros outros também muito bons. O Brasil é pioneiro nesse contexto. E eu acho que é um incentivo muito grande essa área na odontologia. Após o reconhecimento do CFO, né, como uma especialidade, isso já abriu muito as portas para nós em todos os contextos, até com reconhecimento fora do país, né, por ser uma especialidade hoje na odontologia. E eu acho muito interessante, porque assim, a minha formação primária, né, é em cirurgia. Eu ainda dou aula de cirurgia, ainda faço cirurgia, também sou implantodontista. E na minha opinião, eu ficava um pouco frustrada no começo, né? Pacientes que deixavam de reabilitar, com ausências dentárias, usuários de prótese total, que gastavam, às vezes, um valor que daria para reabilitar a cavidade bucal, gastavam com harmonização, mas não reabilitavam. Isso trazia uma certa frustração, mas hoje eu vejo que tem uma via aí muito importante de mão dupla, que às vezes a estética vem primeiro, mas ela devolve a autoestima, devolve a confiança para o paciente, e aí ele se motiva a fazer inúmeros outros tratamentos, não só reabilitações orofaciais, bucais, enxertos, implantes, novas próteses, mas também eles se motivam a cuidar mais até da saúde sistêmica mesmo, do corpo, da alimentação, porque isso tudo é um conjunto, né? Então a estética hoje ela é muito importante para a sociedade, hoje eu enxergo um papel dela importante até depois para que a gente tenha uma evolução da parte sistêmica e de outras áreas, e ela veio para ficar, só vai crescer, ainda tem uma lacuna enorme aí para a gente pesquisar de materiais novos, nós temos de pesquisa no nosso mestrado com harmonização orofacial e implantodontia. Então, eu aconselho todas as pessoas que são da área da saúde, não só dentistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, a estudarem um pouco de harmonização, mesmo que que não queiram executar, porque eu acho que é muito importante a gente saber o papel da harmonização como um coadjuvante de tratamento de inúmeras condições e o que a gente pode conseguir melhorar, não só de deformidades dentofaciais, mas também de prevenção do envelhecimento e gerenciamento, que é um assunto muito buscado hoje em dia. Olha, você deu uma aula para a gente aí na primeira pergunta, né? Já abordou o tema de uma forma muito ampla, muito interessante. E te falo como dentista também, o orgulho que eu sinto de ver uma brasileira, né? Uma mulher brasileira dentista fazendo sucesso lá fora, né? Então isso traz um orgulho duplo, né, para a gente.
aqui da editora também, com o sucesso do seu livro, né? Eu tenho que falar do seu livro porque ele é realmente um best-seller aqui da editora, né? É um livro que vende assim, porque realmente tem muita qualidade, né? E também nós temos, talvez tenham pessoas da América Latina nos assistindo, né? Nós temos também a versão em espanhol do livro, tá? E eu gostaria de mencionar algo aqui durante a live para vocês, né? Quem está nos assistindo agora, nesse exato momento, vai ser fixado aqui um comentário, onde vai ter um link, e você que está nos assistindo pode comprar o livro com 20% de desconto, só que somente durante a live. Então corre lá, clica na setinha, convida seus amigos que podem assistir a live aí com você, aprender, né, de forma tão espetacular sobre a harmonização orofacial e ter a oportunidade de comprar essa obra-prima, né, feita pela doutora Eloá e doutora Thalita Queiroz. Eu gostaria de também fazer mais uma pergunta, mas você já abordou ela, né, praticamente aí durante a resposta dessa primeira pergunta. Seria sobre a aplicabilidade da harmonização orofacial na odontologia. Como que você já abordou, né, já respondeu de certa forma, mas eu gostaria de mais uma pincelada da sua expertise. Ah, legal. Vou falar de uns assuntos bem interessantes aí de complementação da odontologia com a harmonização. Agradeço aí, pessoal, tô lendo aí os comentários de vocês. Obrigada pelo carinho, vários elogiando o livro. Muito obrigada, viu? Para nós é um motivo de imensa alegria, né? A gente se dedicou tanto a esse trabalho, fizemos com muito carinho e tentamos passar o nosso conhecimento associado à evidência científica, com seriedade, né? Falando das possíveis complicações, como evitá-las, mas sem esconder nada, colocando passo a passo as técnicas, porque o objetivo é esse mesmo, né? É que mais pessoas tenham acesso à harmonização orofacial de uma maneira responsável, crítica, com embasamento científico, e no fim de tudo, que a gente quer é beneficiar o tratamento dos nossos pacientes. E aí, nesse contexto da pergunta, né, do Fred, o que a gente pode complementar da odontologia? Olha, eu poderia ficar falando 1 hora, porque eu sou apaixonada pela odontologia, eu sou apaixonada pela harmonização orofacial, mas eu vou citar alguns aspectos muito importantes. Ontem mesmo eu ministrei uma aula na jornada falando das ferramentas da harmonização para valorizar sorriso. Então, pensando em terço médio e inferior, a gente pode compensar alterações de assimetria, né, na verdade, de sorriso e de outras partes da face por hipertonicidade muscular. A toxina botulínica tem um papel muito importante. A gente pode não só para atenuar sorriso gengival, quando ele tem uma causa, um componente muscular envolvido. A gente consegue corrigir assimetrias de sorriso, um aspecto muito interessante, porque a odontologia, ela reabilita, ela devolve a dimensão vertical, ela corrige linha média, ela devolve uma estética branca e vermelha linda, mas se o paciente não tem um sorriso harmônico, não vai destacar esse trabalho. E aí entra um papel não só da parte de entender um pouquinho do osso, da parte esquelética e de como compensar essas alterações esqueléticas. Também temos a compensação do componente muscular com a toxina botulínica e também a parte de flacidez de pele, porque de nada adianta uma bela reabilitação e um tecido, né, sofrendo pitose, os coxins de gordura derretendo em direção ao terço inferior, fazendo com que a comissura de boca inverta, fazendo com que o paciente tenha uma hipertonicidade dessa musculatura depressora do terço inferior. Comecem a reparar que os pacientes, as pessoas vão envelhecendo e começa a ter uma hipertonicidade dos músculos abaixadores do ângulo da boca e abaixadores do lábio inferior. Isso faz com que a gente, no futuro, comece a conversar e sorrir só mostrando dentes inferiores. Isso não é harmônico, não é bonito, não valoriza o nosso sorriso, que é a parte mais linda, na minha opinião, do rosto, é o sorriso. Então, começa a tracionar muito o lábio para baixo. Isso é, na verdade, uma hipertonicidade das fibras dos músculos abaixadores. A gente aplicando 4 pontinhos de toxina botulínica, nós conseguimos relaxar essa musculatura, ter uma hipercontração compensatória na musculatura elevadora do terço médio e deixar um sorriso bonito de novo, né? Com a comissura elevando, com o corredor bucal menos amplo, mostrando dentes superiores. Isso eu tô falando só de um aspecto muscular que a toxina botulínica pode beneficiar. Mas nós temos benefícios significativos também
da toxina botulínica no masseter e no temporal, para pacientes que têm hábitos parafuncionais. Agora, nessa pandemia, as pessoas ficaram mais ansiosas. É sistema nervoso autônomo que comanda, é involuntário, a gente não aperta porque quer. Na verdade, o ideal é que a gente não fique com os dentes em oclusão, eles têm que entrar em oclusão só durante a mastigação, mas involuntariamente a gente se pega ou a gente vê pessoas, né, apertando e jogando toda a tensão involuntariamente nos músculos mastigatórios e ficam com os dentes em oclusão, levando a uma hipertonicidade de fibras musculares, desequilibrando todo o sistema estomatognático, criando gatilhos, que são os trigger points, que trazem não só dor, mas também um desarranjo funcional e estético significativo, trazendo aí, na verdade, diminuindo até a qualidade de vida do paciente. E a toxina botulínica também tem um papel funcional, nós já temos inúmeros artigos na literatura, temos no livro um capítulo só sobre o uso da toxina para DTM muscular, como coadjuvante de tratamento, também para hábitos parafuncionais. Pacientes que estão em reabilitação, fazendo o aumento de dimensão vertical, que fica numa fase crítica da oclusão, né, por um período, até que essa dimensão seja definida, e começa a ter fratura de dentes, fraturas de próteses também, por hipertonicidade muscular. A ferramenta hoje da harmonização, que é a toxina para enfraquecer esses músculos que estão em hiperfunção, é maravilhoso, principalmente quando a gente ainda está nessa fase reabilitadora. Temos também, e aí eu me empolgo mais ainda, né? O uso do ácido hialurônico para ganho vertical de papila. A gente tem um capítulo só sobre isso no livro. E, Fred, até alguns anos atrás, ninguém falava sobre isso. Eu e a Eloá descobrimos isso num artigo da literatura de Becker e colaboradores, em 2010, que começou a apresentar alguns casos clínicos daquele triângulo negro, que é o black space, tanto entre dentes quanto entre dente e implante, e ele começou a aplicar ácido hialurônico na papila para ganho vertical. E ele começou a ver que a papila se alongava. E não se alongava não pela presença física ali do gel, mas pelas propriedades que o ácido hialurônico tem, que já são conhecidas desde a década de 80, de estimular células, de estimular a microcirculação local, a proliferação de vasos sanguíneos, que nós chamamos de angiogênese, e fazer com que fibroblastos e queratinócitos basais, eles se proliferem no tecido gengival e alonguem, formando um novo tecido ali. E ninguém acreditou nisso, né? Eu e a Eloá, quando vimos isso na literatura, até por sermos professoras, né? E também trabalharmos com ciência, a gente encontrou esse artigo, começou a fazer alguns casos, funcionou, e hoje, inclusive, a gente tem resultados de tanto sucesso, que é uma linha de pesquisa minha do mestrado em implantodontia aqui da Uniara, que eu sou vice-coordenadora. Nós já temos 4 artigos publicados internacionais. A literatura, né, começou a ver que realmente tem resultados promissores. Eu acho que a única abordagem que tem sobre papila para ganho vertical é do nosso livro, porque por não haver ainda, né, na época, um embasamento científico tão amplo, acabou que muitas pessoas não acreditaram na técnica, tem as suas indicações, mas contribuem sobremaneira com o fechamento de triângulos negros. Inclusive, nós publicamos uma revisão sistemática agora, num artigo, numa revista muito conceituada, e o revisor pediu para que a gente colocasse um caso clínico de ganho vertical. Nunca se pede caso clínico em revisão, mas ele achou tão interessante, porque é um assunto relativamente novo, que está crescendo na literatura, que eles pediram. Então ainda tem isso, que eu ficaria assim 2 horas falando sobre isso, que eu sou apaixonada por esse assunto. Tem a parte de compensação de flacidez cutânea. Quem tem o livro deve ter visto aí. Tem uma foto minha no livro, e essa foto tem mais de 10 anos, viu? Deixa eu mostrar o livro aqui para quem está chegando agora. Isso. Se eu soubesse o número da página exata, eu falaria para você abrir, Fred, mas tem uma foto... Ah, mas o pessoal está aqui nos bastidores, já vai me informar, eu já vou abrir. Ah, uma foto minha puxando a minha...
E, na verdade, assim, há 10 anos atrás eu não era velha, né? Ainda não tinha sofrido a alteração esquelética do envelhecimento, mas eu tenho um componente genético, né? Intrínseco aí, uma genética ruim de pele. Minha pele era muito flácida, extremamente descolada da gordura e do músculo. São os ligamentos de retenção, são as conexões e septos, e a gente tem essa questão da perda do colágeno fisiológica, mas eu tenho esse componente genético também. A minha pele, tem uma foto minha no livro que eu tô puxando a minha pele, ela vinha inteira, assim, ó, vinha, juro mesmo, uns 5 centímetros. Podem reparar, ó, que ela não vem mais, eu tô fazendo um esforço para pegar minha pele. Isso é evolução do que está sendo perdido. Ninguém tem que inflar ninguém, mumificar ninguém. A gente só quer compensar o que não está adequado, ou do ponto de vista genético, ou por hábitos de vida, ou pelo processo fisiológico do envelhecimento, para que a gente tenha uma autoestima maior, para que a gente tenha uma composição de sorriso mais harmônico, correlacionando com a face. Eu não falei também, né? Mas a gente tem também a questão da rinomodelação, que parece ser só estética, mas não é. Se a gente se olhar de perfil, a gente tem o ângulo nasolabial, que a gente vai sofrendo aí a pitose do envelhecimento e vai fazendo com que esse ângulo, que tem que ser entre 90 e 105 graus, fique muito pequeno, né? Muito em torno de 45. O nariz se aproxima do lábio e interfere completamente na estética do sorriso. Então, assim, não tem mais como desvincular a harmonização orofacial da odontologia. Não, em todas as áreas da saúde, mas na odontologia eu ainda acho que essa composição com o sorriso ela é imprescindível. A gente só tem que saber diagnosticar adequadamente, ter um conhecimento anatômico adequado, realizar as técnicas com muito critério, com muita visão clínica, anatômica, com ciência, com embasamento, e saber resolver possíveis, na verdade, prevenir complicações e quando elas ocorrerem, né? Porque a gente está sujeito a isso, é biologia, saber resolver. Mas eu acho que não tem mais nem como dissociar odontologia e harmonização orofacial. É um casamento perfeito. É uma harmonização muito grande de face, em boca, em estética vermelha. É imprescindível essa... Conseguiram achar minha foto? Olha que horror! Opa, o pessoal está trabalhando nos bastidores aqui, ó. O staff é impecável. Nem eu sabia o número da página exato, mas observem essa foto na tela de vocês, a do lado direito e a do lado esquerdo, quando eu já tinha feito bioestimuladores de colágeno, fios. Olha como a minha pele distendia. E agora tá melhor ainda, porque agora eu coloquei mais coisa ainda, ó. Tem mais fio aqui, tem mais bioestimulador de colágeno. Reparem, ó, eu tô tendo dificuldade para puxar a minha pele. Ó, o Tony falando show, tá vendo, Tony? Precisa vir aqui fazer também, ó, compensar um pouquinho aí. Esses pilares, a gente tem que fazer isso, eu tô falando isso, porque isso aí não tem que acontecer quando a gente já envelheceu. A harmonização é preventiva. A gente, a partir de aproximadamente 25 anos, a gente já começa uma curva descendente de colágeno. Então, se a gente puder repor isso mais precocemente, eu ainda tenho muita célula para ser estimulada, a formação do meu colágeno ainda é organizada, o meu fibroblasto ainda está no número adequado, a morfologia não foi alterada, porque ele vai perdendo a morfologia em forma de estrela, vai ficando redondo, e a gente diminui a capacidade de produção de colágeno com o envelhecimento. Então, se eu puder compensar tudo isso o mais precoce possível, o resultado ele é espetacular. Olha, Thalita, mais uma aula que a gente recebeu, né? Fantástica. E quanto conhecimento, né? Transborda conhecimento dessa autora, dessa obra-prima aqui, Arquitetura Facial. E você está notando aí os comentários, né? Todo mundo elogiando o seu conhecimento, elogiando essa obra fantástica, esse livro muito rico, né? Que você trouxe aí para a odontologia, não só para a odontologia, mas para todas as outras áreas que também atuam na harmonização orofacial. E ouvindo você falar, né, é muito interessante como que o conhecimento ele vai ramificando, né, porque você tem essa formação da bucomaxilo, tem o conhecimento da implantodontia,
reabilitação oral, e você note como que isso foi tão importante, né, dentro da sua formação para te trazer até o dia de hoje, né, com toda essa maestria para apresentar esse conteúdo e elevar o nível da odontologia brasileira mesmo, né? Parabéns, mais uma vez. O pessoal está achando sensacional, realmente é muito bom ouvir você falar sobre isso, a gente fica empolgado. Vou fazer mais uma perguntinha para a gente poder seguir com a nossa live, que o pessoal está bem interessado aí. Olha só, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre os pilares do envelhecimento facial, né? Qual o papel da toxina? Você já pontuou muita coisa aí, né? Dos preenchedores, dos bioestimuladores de colágeno, né? Então, fala um pouco mais sobre isso, né? A gente já fez uma introdução aí na pergunta anterior, mas eu vou deixar você brindar a gente com tanto conhecimento mais um pouquinho. Esse é outro assunto que eu adoro. Me desculpem porque eu me empolgo porque eu gosto mesmo. E os nossos alunos sabem que eu me empolgo quando eu falo disso. Na verdade, gente, a gente tem que entender, a capa do livro não foi por acaso. É uma arquitetura facial, né? A ideia foi da professora Eloá começar a falar. Está cortando o seu áudio. E agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Na verdade, o desenho da capa, né, brilhantemente reproduzido, a nossa ideia pela editora, foi... Está cortando o áudio. Ainda tá? Tá. Agora. Vamos ver. Pessoal, dê um feedback aí, cortando aqui. Acho que a posição que você estava falando que estava mantendo o áudio legal. E agora? Agora está legal. Então eu vou ficar mais próximo aqui. Na verdade, a arquitetura facial foi um título que a Eloá teve essa ideia baseado na minha ideia do desenho, né? Da capa do livro. Ainda está cortando, Guilherme? Está cortando? Não, agora eu estou te ouvindo. Pode seguir, eu estou te ouvindo. E por que essa capa, né? É como eu enxergo as pessoas. Inclusive, estou enxergando você assim, viu? Estou te enxergando o osso, o músculo, a gordura e a pele. Nossa, já vou marcar uma consulta, então. Na verdade, pessoal, esses são os pilares do envelhecimento. Eu acho essa capa sensacional. A editora foi espetacular nas imagens. Conseguiram reproduzir de uma maneira superou as nossas expectativas. E hoje, a consulta do paciente. Eu até você falar do próprio trabalho. Está cortando, Thalita. Desculpa te cortar, mas está cortando um pouquinho. Tenta distanciar um pouquinho novamente. Dá uma olhadinha se você está no 4G ou se entrou no Wi-Fi. Estou no 4G. Está no 4G? E agora? Continua falando um pouquinho, por favor. Tá picotando ainda, Simone? Tá cortando? Agora tá legal, agora tá nítido. Continua falando, por favor. Na verdade, eu acho que é imprescindível. Essas imagens são, inclusive, imprescindíveis para a primeira consulta do paciente. Porque quando a gente mostra para o paciente o que acontece na nossa face durante... Tá cortando. Você quer tentar sair e entrar de novo? Se quiser, pode fazer isso, tá? Aquela hora deu certo. E se eu o Wi-Fi? Deixa eu tentar o Wi-Fi. Vamos tentar. Enquanto você vai conectando, eu vou anunciar para o pessoal que está nos assistindo, né? Vou pedir para os nossos bastidores aqui, nosso TI, fixar o comentário, mas eu vou anunciar um desconto de 20% para quem estiver assistindo a nossa live na compra do livro da doutora Thalita e doutora Eloá. Então, somente agora durante a live, desconto de 20%, e nós vamos disponibilizar um link aqui nos comentários, você clica no link e vai ter a possibilidade de comprar essa obra-prima com 20% de desconto. Pode seguir, Thalita. E agora? Eu tô no Wi-Fi. Como é que tá? Agora tá legal. Tá legal? Ótimo. Uhum. Me avisa, viu? Porque eu tô escutando normal, o problema é aqui comigo mesmo.
Tudo bem. A gente comentou, né, da questão dos pilares do envelhecimento. Eu acho o desenho da capa do livro e as imagens que tem ilustrativa desses pilares no conteúdo do livro, gente, é ruim a gente falar do trabalho próprio, mas agora eu estou dando aí o mérito também para a editora, que conseguiu reproduzir nossa ideia de uma maneira surpreendente, a expectativa maior do que a gente tinha, superou, né, as nossas expectativas. E eu uso o livro na consulta de todos os meus pacientes, porque até quem é leigo consegue entender o que acontece no osso durante o processo fisiológico do envelhecimento, que é o primeiro ali do lado esquerdo, o que acontece na musculatura da mímica, o que acontece depois nos compartimentos de gordura e na pele propriamente dita. Se a gente entende o que acontece em cada um desses pilares, que são os pilares do envelhecimento, a gente consegue entender o porquê das ferramentas da harmonização. Por que eu preciso da toxina botulínica? Por que eu preciso do ácido hialurônico? Por que eu preciso dos bioestimuladores de colágeno? E aí eu consigo mostrar para o paciente que eu tenho que atuar em todos esses pilares e eu tenho que usar as diferentes ferramentas da harmonização se eu quero gerenciar, prevenir envelhecimento ou até mesmo compensar desarmonias dentro-esqueléticas. Então, nesse contexto, vamos falar um pouquinho de cada um dos pilares. O primeiro pilar, que é a capa do livro também, né, a parte esquelética, que é o que está por baixo de tudo, nós temos o osso. Então, o osso, ó, ali do lado esquerdo, o esqueleto facial, ele vai sofrendo um processo de remodelação fisiológica durante o envelhecimento. Então, a nossa cavidade orbitária, que é menorzinha, ela se amplia quando a gente envelhece. O osso zigomático, ele reabsorve. A área paranasal, ela vai aprofundando a fossa canina, que é a área de maior reabsorção. E a literatura já mostra isso há mais de 30 anos. Mas nós não correlacionávamos na hora de harmonizar, até por não termos ferramentas para isso. E hoje a gente tem. Se o osso vai reabsorvendo, olha o erro do passado. Erro assim, por na verdade não termos nem material para isso. Se nós tínhamos um bigode chinês, que é o sulco nasolabial aprofundado, e nós queríamos melhorar, os profissionais enchiam isso de material preenchedor e criava aquela aparência desarmônica, uma aparência de inflar esse terço, invertendo as proporções faciais. Hoje, sabendo dessas alterações esqueléticas, nós reestruturamos o osso zigomático, reestruturamos a parede inferior da cavidade orbitária, trabalhamos na fossa canina e aí a gente devolve o suporte oblíquo e vertical para a nossa pele. E ela para de pesar em direção ao terço inferior. Então, o terço inferior melhora sem eu atuar diretamente nele. Saiu um artigo recente, em 2020, mostrando que nessa área a gente nem deve preencher muito. Se eu preencho, eu tenho uma gordura nasolabial aqui que vai pesar mais. Então, eu tenho que tratar essas alterações esqueléticas com ácido hialurônico de alta viscoelasticidade para devolver a capacidade lift ou suporte para os tecidos moles que estão em cima do osso. E quem que vem em cima do osso? Nós temos os compartimentos de gordura profundos, nós temos a musculatura, temos os compartimentos superficiais e a pele propriamente dita. Então, o primeiro pilar é o esquelético, depois nós temos o pilar muscular, que a gente já falou bastante, que é o alvo de ação da toxina botulínica, para compensar possíveis desequilíbrios na parte de fibras musculares, hipertonicidade, para prevenir rugas estáticas. Então, para a gente gerenciar esse componente muscular do envelhecimento. E nós temos também que trabalhar, falando assim de uma maneira mais rápida, né? A parte da flacidez cutânea, que a gente já comentou com os bioestimuladores de colágeno. Porque, pessoal, durante o envelhecimento, os estudos em cadáveres mostram que os compartimentos de gordura profundos que nós temos, eles vão atrofiar durante o processo de envelhecimento. Os compartimentos superficiais, que a gente tem embaixo da pele, que é a hipoderme ou subcutâneo, eles vão sofrer um processo de hipertrofia. E aí o pensamento que a gente tem é, né, o osso reabsorve, a gordura profunda atrofia, mas a gordura superficial hipertrofia e compensa tudo isso. Entretanto, não é dessa forma que ocorre.
a gordura superficial hipertrofia, mas a gente começa a ter uma frouxidão dos ligamentos de retenção que mantém esses coxinhos de gordura posicionados. E aí, o que que acontece? A gente começa a ter o derretimento facial do envelhecimento, a pitose no sentido medial inferior dos tecidos moles. Então, quando compensamos o pilar esquelético com ácido hialurônico de alta viscoelasticidade, a gente já reposiciona um pouco esses tecidos. Mas nós temos que fazer esse tecido religar por meio de colágeno, de novo, com a gordura subcutânea, com o SMAS, que é uma membraninha que reveste o músculo, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, e grudar tridimensionalmente tudo isso, pele, gordura, músculo até o osso, devolvendo o colágeno, principalmente nos ligamentos de retenção verdadeiros, que são esses aqui, que é esse aqui da região zigomática, cutânea, e o ligamento de retenção mandibular. Então, se a gente trabalhar cada um dos pilares com diferentes ferramentas da harmonização, a gente só vai devolver aquilo que está sendo perdido ou que está se deslocando pelo envelhecimento, devolvendo a posição. Quando eu devolvo a posição, eu melhoro todo o equilíbrio e harmonia. E no caso da mulher, eu devolvo o rosto em forma de triângulo invertido ou em forma de coração, que nós chamamos de triângulo invertido da juventude. Porque se nós não compensarmos esses pilares, nós sofreremos o derretimento facial do envelhecimento e ficaremos com uma face mais quadrada, perdendo toda a definição de contorno de mandíbula, fazendo com que o nosso rosto, né, emende a pele do rosto com o pescoço. E isso faz com que nós tenhamos uma aparência harmônica, a autoestima, claro que também vai ficar ruim se a gente tem essa questão. Então, se a gente gerenciar cada um desses pilares adequadamente, com as diferentes ferramentas que a harmonização oferece hoje, nós iremos envelhecer com harmonia, com mais autoestima. E hoje eu entendo isso, que quando a gente melhora a estética, melhora tudo, inclusive hábitos de vida, alimentares, a prática de atividade física, a relação no trabalho, a relação pessoal, tudo melhora. Então, eu acho que o componente importante hoje nesse contexto, e a harmonização ela vem para são processos pouquíssimo invasivos e não estão mascarando nada, só está devolvendo aquilo que está sendo perdido ou reposicionando os tecidos. Por isso que eu me empolgo, porque eu acho isso brilhante, eu acho espetacular. Não, e o mais fantástico é ouvir alguém com tanto conhecimento, né, com tanta expertise falando do assunto, né? A gente nota a sua paixão no assunto e o conhecimento, né, que transborda aí através das suas palavras. E o interessante, né, ouvindo você falar, te conheço há bastante tempo, para quem não sabe, a Thalita foi minha professora de implantodontia em Araraquara, na Unesp. Tive a oportunidade de conhecê-la há mais de 10 anos, né? E hoje é um prazer estar aqui com você, conversando, né, sobre esse tema tão atual, vendo o quanto você decolou aí nesse tema, e hoje é uma referência, né? Parabéns novamente, parabéns pela obra, né? Isso é muito, muito bacana. Eu não poderia deixar de avisar o pessoal que está nos assistindo. Fui informado aqui que é para pedir o desconto de 20% no direct da editora, tá? Então, quem estiver assistindo, manda para alguém que ainda não tem o livro e participe da live e solicite o desconto de 20% somente durante a nossa live aqui, que está fantástica, e daqui a pouquinho ela vai acabar. Então, aproveitem, né, o conhecimento da doutora Thalita. Também quero convidar vocês para as próximas lives que nós teremos durante esse mês de novembro, todas terças e quintas-feiras, às 8 da noite, pontualmente, com vários autores, né, da harmonização orofacial, que será aí o nosso aquecimento para o Congresso Hoff Expert, que ocorrerá entre os dias 6 e 9 de dezembro, né, de forma inédita, transmitido aqui pela Editora Napoleão. Também gostaria de convidar você a ir lá no YouTube da editora e fazer, né, seguir a gente, né, no caso no Instagram, e fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar o sininho e deixar o seu like. Todo esse conteúdo fantástico, tanto da doutora Thalita quanto das demais autoras e autores, será disponibilizado no YouTube da Editora Napoleão.
E para fechar aí a nossa sequência de perguntas, né? Você também já pincelou bastante sobre esse tema, mas como que a gente poderia abordar, né? Para quem está assistindo, quem já tem muita experiência na harmonização, quem está começando agora, para quem é um tema completamente novo, né? Qual que seria a sequência, né, de tratamento para o paciente, né? Primeiro a toxina, depois o preenchimento, o bioestimulador primeiro. Qual que seria a sequência que você preconiza, que você entende como ideal para ser feito esse tratamento? Legal, excelente pergunta, Fred. Na verdade, há uma controvérsia grande, né? Há pessoas que indiquem de uma maneira. Eu vou falar a nossa experiência clínica, claro que tem baseado em evidência também, mas a sequência é a seguinte. Se a gente pensar, até algum tempo atrás, falava-se em primeiro gerenciar a questão da pele, da flacidez cutânea. Começar a trabalhar o estímulo de colágeno, deixar a pele mais firme, mais viscoelástica, devolver aí a questão do ligamento de retenção, né, da frouxidão, religar tudo isso, para depois a gente trabalhar a reestruturação esquelética e trabalhar a questão muscular. Mas o que eu comecei a perceber ao longo desses anos, né? A gente entrou nessa área há 10 anos aproximadamente. Eu comecei a ver o seguinte: quando a gente trabalha com bioestimuladores de colágeno para melhorar a questão da flacidez, o paciente não tem um imediatismo de resultado tão grande. Porque eu melhoro a minha pele, mas se o meu suporte ósseo, que é a parte esquelética, não tem uma anatomia, um contorno definido, não está com uma projeção adequada para dar suporte para essa pele, eu melhoro a minha pele, mas clinicamente eu não vejo uma repercussão tão significativa. E aí o paciente investiu, ele teve que esperar alguns meses, porque não é imediato o resultado. Então você usa um bioestimulador, com os 20 dias, dependendo do bioestimulador, a gente começa a verificar melhora, mas o pico vai ser entre 6 e 8 meses. Ele desmotiva a realizar novos procedimentos e novos investimentos. Então hoje, eu particularmente, a professora Eloá também, e é o que nós preconizamos no livro, o que nós, na verdade, indicamos? A gente começa compensando a parte muscular com toxina botulínica, até porque, se eu já relaxo a musculatura, eu já garanto uma estabilidade melhor do resultado dos meus preenchedores na área em que eu posso associar os dois, como, por exemplo, no mento, como, por exemplo, em região de terço superior, como, por exemplo, em columela nasal, que é o depressor do septo nasal. Então, eu trabalho a toxina. Toxina vai ter um resultado entre 7 e 10 dias. Aí a gente começa a parte do ácido hialurônico. E aí eu gosto de trabalhar muito com ácido hialurônico de alta viscoelasticidade primeiro, para compensar o pilar esquelético, devolver suporte no terço médio primeiro. E aí eu não faço o terço inferior num primeiro momento. A não ser quando o paciente tem um bom suporte de terço médio, tem alguma deficiência só em terço inferior. E aí esse é o outro segredo do sucesso, né? Não existe receita de bolo, nem protocolo. O segredo hoje é individualização dos tratamentos. Mas, se eu reestruturo o terço médio, eu já devolvo uma capacidade de lift, de sustentação para os tecidos. O resultado é imediato. É claro que tem a limitação da anestesia, é claro que tem o edema, mas a gente já consegue ver o resultado. E a autoestima do paciente fica mais elevada. E aí, se anima a investir também na questão do gerenciamento da pele, do subcutâneo, de colágeno, da regeneração. E aí, o paciente está cortando um pouquinho o áudio. Agora. Melhorou. Ainda tá? Só quero aproveitar o corte para te falar que a gente tem mais uns 5 minutinhos só, tá? Então, para avisar, porque pode cair a live a qualquer momento. E complementando nessa questão da viscoelasticidade, que eu comentei com vocês que na sequência que a gente inclui, a gente deixa para o fim justamente por essa questão, né, de demorar um pouquinho mais para obter resultado, a gente vai conseguir, para quem não estava na live, a gente mostrou uma foto minha no livro há 10 anos atrás, como a minha pele era flácida. E olha hoje como eu não consigo mais puxar a minha pele como eu distendia no livro. Isso é o resultado do bioestímulo de colágeno, que vai devolver, vai compensar a frouxidão dos ligamentos de retenção e vai ajudar a religar tridimensionalmente pele na gordura subcutânea, musculatura por meio do SMAS, e a gente vai conseguir resultados,
mostrando só o lado meu, ó, direito da tela de vocês. Olha como distendia a minha pele. E olha como agora eu não consigo, ó, eu tô fazendo um esforço para puxar. Isso é bioestímulo de colágeno. E bioestímulo de colágeno não infla ninguém, ele só vai devolver o que a gente está perdendo de colágeno. Então eu gosto dessa sequência por esse motivo. Perfeito, perfeito. Olha só, eu gostaria de saudar aqui a doutora Andréa Tedesco, que está nos assistindo nesse momento, participando da nossa live. Boa noite, doutora Andréa Tedesco. É um prazer tê-la conosco aqui, uma honra. Olha só, que banho de conhecimento, que coisa fantástica. Você que está nos assistindo aqui e não tem ainda o livro da doutora Eloá e da doutora Thalita, que é esse livro aqui, ó, Arquitetura Facial, é um best-seller aqui da editora Napoleão. Você tem a oportunidade de adquirir esse livro hoje, durante a live, que vai durar mais alguns minutinhos só, mandando um direct aqui para a editora, você vai obter um desconto de 20% para adquirir esse livro. Se tem alguém que está nos assistindo da América Latina, também temos a versão em espanhol, tá? Então, é um prazer falar com a doutora Thalita Queiroz na noite de hoje. Gostaria de mandar um forte abraço para a doutora Eloá, que não pôde estar conosco por motivos familiares, né? Desejamos as condolências à família da doutora Eloá. Bom, mas vamos seguir, vamos aproveitar mais uns minutinhos. A gente quer terminar essa live daqui a pouco com um gostinho de quero mais, né? Para o pessoal ficar estimulado para a próxima semana, na terça-feira, teremos mais uma live com outros autores aqui no Instagram da Editora Napoleão. Também convido vocês a nos seguirem, né, no Instagram, quem ainda não segue, e também ir lá no YouTube e fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar o seu like, que é muito importante para a gente. Todo esse conteúdo será disponibilizado, né, nessa plataforma e você vai poder assistir essa live e todas as outras e também terá a oportunidade de participar do Congresso Hoff Expert de forma inédita, que ocorrerá, será realizado pela Editora Napoleão e ocorrerá agora em dezembro, entre 6 e 9 de dezembro. Mas para participar, você tem que clicar no link do nosso Instagram e fazer a sua inscrição, tá? Então, depois que terminar a live, corra lá e não perca tempo, faça a sua inscrição, porque você vai ter conteúdo como esse da doutora Thalita de hoje, que está sendo fantástico, e muitos outros autores, né, durante esse evento. Olha que aula, hein? Que empolgação. A gente fica com vontade de receber a harmonização orofacial e também para os profissionais aí fazer, né? A gente fica muito empolgado, né, quando a gente vê com naturalidade esse conhecimento, vê quando a odontologia, né, é feita com ética, é feita com conhecimento, é feita com embasamento científico, e trazendo, realçando a naturalidade, realçando a beleza do ser humano. Isso é muito bonito e parabéns pelo seu trabalho, viu? Pode fazer mais alguma consideração, doutora? A gente tem mais alguns minutinhos. Eu acho que a gente abordou temas muito interessantes, né? Você passou uma sequência muito legal, né? De toda a sua filosofia de trabalho, de todo esse conteúdo do livro, né? Conta um pouco para a gente, deve ter sido uma jornada, né? Fazer esse livro aí, né? Imagino quantas noites de sono você deve ter perdido para conseguir fazer essa obra, que é enorme aqui, fantástica, né? Pesado o livro aqui, hein? Com muito conhecimento. Até levou alguns livros para Portugal, todos os alunos queriam, mas é tão pesado que a gente não conseguiu levar todos que queriam, porque ficou um livro, na verdade é ruim a gente falar do trabalho da gente, mas não é um mérito só nosso, né? Só meu e da Eloá, a gente tem inúmeros coautores que participaram brilhantemente, com muita responsabilidade, todos com uma formação muito educada, sempre tentando embasar cientificamente as técnicas, os protocolos, a parte clínica, né? Para que a gente entregasse um conteúdo, um passo a passo, que todo mundo conseguisse reproduzir, sem nenhuma, na verdade, sem deixar de colocar qualquer informação, para que tudo fosse reprodutível, mas de uma maneira a enfatizar a importância do conhecimento anatômico, da responsabilidade
com a ciência e de exercer uma prática clínica baseada em evidência, sem empirismo, sem achismo. Então, nós só chamamos pessoas diferenciadas que contribuíram sobremaneira para apresentar esse material. E o mérito também enorme da editora, que conseguiu com imagens maravilhosas. Eu sou suspeita, mas eu sou apaixonada pelas imagens desse livro. Qualquer pessoa leia o que acontece na face durante o envelhecimento. Observar imagens, e são imagens que não tem, dá para mostrar para o paciente. Então, são desenhos, né? Nada a parte de tecidos vivos ou algo que assuste, embora tenha um profissional que vai executar, mas para o paciente tem desenhos esquemáticos maravilhosos que faz com que eles entendam o porquê da toxina, o porquê dos preenchedores, o porquê dos bioestimuladores de colágeno e o porquê que tem que fazer isso a cada período. A editora conseguiu colocar em papel e de uma maneira. E eu só tenho para todos que estão aqui. Eu vi um comentário aí, eu vi vários alunos aqui nossos, alunos atuais, vi a professora Tereza, muito. Cortando um pouquinho. E agora, tá... Melhorou, Fred? Melhorou. E eu quero agradecer por esse honroso convite e já deixar também, né, uma informação para vocês que a gente está preparando, não só eu e a professora Eloá, mas outros professores, preparando um material muito legal que vai acontecer agora no congresso, né, e a gente vai apresentar aulas bem legais, com técnicas novas. Vocês aproveitem, porque vocês vão ter um conteúdo muito rico, com nomes muito diferenciados de professores da harmonização. Legal. E eu gostaria de aproveitar para perguntar, né, se você quer divulgar algum curso que você tem, né, junto com a doutora Eloá, fica à vontade para falar sobre isso. Eu agradeço. A gente tem a nossa agenda de cursos, está no meu Instagram, também está no Instagram do nosso curso, que é o curso Arquitetura Facial, né, que é o nome do livro. E a gente tem uma agenda ainda para esse ano. Em breve já sai a agenda de 2022. E gostaria também de agradecê-los, né, pela confiança, pelo convite e dizer para a Beth, que é uma das nossas espectadoras hoje aí da live, ela comentou, nossa, uma pessoa tão jovem e falando com tanto conhecimento. Beth, vou te contar, viu? É a harmonização. Contou, eu não gostei muito não, mas ele contou que eu dei aula para ele há anos atrás. Consegui enganar a Olha só, te coloquei em maus lençóis, né? Mas ó, a harmonização, fantástico, hein? Fantástico, muito bacana. Tudo que você apresentou na noite de hoje foi um bate-papo muito legal, né? O pessoal adorou, né? Você vê pelos comentários. Eu gostaria que vocês, né, se alguém não segue a doutora Thalita, divulga seu Instagram, não sei se ele é fechado ou aberto, mas divulga seu Instagram para o pessoal poder seguir você, né, acompanhar as suas postagens. É Thalita, com TH e 2 Ls, _ Queiroz. Lá tem um conteúdo muito legal também. Eu tenho feito vídeos com as imagens do livro, explicando um pouquinho sobre o gerenciamento do envelhecimento, que a gente comentou hoje bastante na live. E fica tudo gravado lá. E também, o que vocês tiverem de dúvidas, que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Podem mandar mensagens para mim. Eu sempre tenho muito prazer, porque eu sou apaixonada por esse conteúdo. E eu tenho muito prazer se eu puder ajudar em qualquer dúvida, ou mesmo sobre o livro, ou qualquer outro caso clínico. Eu estou à disposição, porque eu gosto muito de trocar experiências. E qual conselho você deixaria para quem quer iniciar, né, nessa aventura, vamos chamar assim, da harmonização orofacial, né, nesse conhecimento, se aprofundar nisso, quem está começando, né? Qual conselho você daria hoje com toda essa experiência? Eu acredito, assim, a gente tem que começar, na minha opinião, pela toxina botulínica e pelo ácido hialurônico, e aí depois que já tiver uma curva de aprendizado, passar por outras técnicas, bioestimuladores de colágeno, mas independente, a minha maior sugestão é conhecimento de anatomia. Eu acho que é imprescindível, a gente tem bastante anatomia na graduação, principalmente quem é cirurgião dentista, que na verdade fica bem focado em face, cabeça e pescoço,
mas é imprescindível um conhecimento anatômico, realizar um estudo em cadáver, um curso em cadáver fresco, porque a gente vai começar a sentir muito mais segurança, porque o dentista está acostumado a trabalhar na cavidade bucal. E a gente não consegue, assim, às vezes, ter noção de profundidade quando se trata de pele, de subcutâneo, de esmaz, de osso. Então, eu acho que esse conhecimento anatômico é imprescindível e com muita responsabilidade, né? Lembrando que a gente tem que estudar sempre, tem que se atualizar sempre, para que a gente execute um trabalho o mais responsável possível e tenha mais sucesso, né? De um modo geral. Nossa, que legal e que ótimo ouvir isso, né? Divulgar isso de uma maneira ética e mostrar o caminho, né, que as pessoas devem seguir para ter sucesso na carreira, né? Buscando o conhecimento embasado em tudo isso que você acabou de mencionar. Olha, mais uma vez, em nome da editora Napoleão Quintessência, eu gostaria de agradecer você na noite de hoje. Tenho certeza que deve ter tido um dia muito cheio, né? Imagino aí repleto de tarefas e de pacientes, e teve essa aceitação desse convite para estar aqui conosco na noite de hoje, deixando a família para poder fazer esse bate-papo com a gente, tão enriquecedor, trazendo tanto conhecimento. E muito obrigado. É isso que eu posso te dizer. Foi muito, muito legal conversar com você na noite de hoje. O prazer foi meu, adorei revê-lo, viu, Fred? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, uma ótima noite e aguardamos aí o conteúdo do Congresso. Então convido a vocês, né, estamos chegando ao final desta live fantástica, com a doutora Thalita Queiroz, representando também a doutora Eloá, que não pôde estar conosco. Convido vocês, assim que encerrar a live, para irem lá no nosso link e se cadastrarem para o Congresso, que será entre 6 e 9 de dezembro, com conteúdo muito especial para vocês. Agradeço. Olha lá, tem mais uma informação importante. Tem mais uma... Tá tudo ok. Olha, agradeço e desejo a todos uma ótima noite. Desejo à doutora Thalita sucesso, uma ótima noite e até a próxima. Prazer em revê-la também, doutora. Prazer foi meu, Fred. Muito obrigada, viu? Abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.